Opa, pessoal, estamos de novo aqui com o Papo de Engenharia. Cada vez mais a gente vem trazendo gente de excelente qualidade para a gente discutir. Hoje nós vamos discutir um assunto altamente importante para a questão urbana da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui com o professor arquiteto Luiz Carlos Toledo e o sociólogo também que participou do plano diretor da Rocinha, Marcelo Burgos. Esses dois vão dar para a gente uma ideia como é que foi essa participação do plano diretor da Rocinha e vão dizer mais por que o plano diretor da Rocinha não foi implantado até hoje. Já fez teleférico, já fizeram a posição de cores, gastaram milhões e milhões e milhões de anos nesse Rio de Janeiro e a questão urbana do Rio de Janeiro primordial não foi atacada. Mas antes, professor Toledo e professor Marcelo, eu vou fazer aqui um merchandising e vocês vão participar do merchandising, que é meus amigos aqui que me ajudam a gente a formar esse podcast, já vai fazer quase 2 anos. Esse é o Papo de Engenharia, que é o nosso logotipo oficial. Nós temos um blog. Se o professor Marcelo ou o professor Toledo quiser escrever algum texto, eu incluo lá no blog. Tem o patrocinador, que é a BRAIP, a Associação Brasileira de Inspeção Predial de Gás, é o do meu amigo Jorge Omar, que faz inspeção predial de gás nos edifícios, a inspeção, e quem precisar procura lá. Tem o IBEC, eu não sei se vocês conhecem, é do Paulo Dias, o professor Paulo Dias, o maior especialista na área de engenharia de custo. Ele tem o IBEC, quem quiser fazer curso de engenharia de custo pode ir lá no IBEC. Tem a BMEC é a Associação Brasileira de Engenheiro Mecânico, que eu participo, e o presidente é o professor André, lá de Itaperuna. O Barata acho que é vice-presidente, eu sou diretor, e a gente está dando uma força para poder levantar. Já tem 6 anos a associação, para poder dar mais corpo à associação. Nós, eu e Barata, estamos levantando. O IBEC tem mais uma, seria a. Muda? Não mudou. A Contec Engenharia, que é do meu amigo Barato, que deve estar atrasado, mas deve vir, que é consultoria de elevadores, perícia, auto-vistoria predial. O Barata faz essas coisas todas e é na Contec Engenharia. Bom, feito isso, queria agradecer de novo, professor Toledo. Professor Toledo, onde o senhor vai fazer palestra, eu vou. Eu estive lá no Globo, quando o senhor fez palestra, e vou perguntar que o senhor fez um questionamento forte lá. Eu não sei se o senhor mantém agora, mas eu vou perguntar. Então, o senhor estive no Clube de Engenharia, que o senhor fez uma palestra magnífica no Clube de Engenharia. O Clube de Engenharia sempre na vanguarda, proeminente nessas discussões. Então, eu queria agradecer a presença dos dois. E já queria começar, professor Toledo, perguntando do senhor o seguinte: mas que história? O senhor morou na Rocinha? O senhor é um morador da Rocinha? Como é que o senhor foi parar na Rocinha? O acaso foi incrível. Eu trabalhava em favela, com coisa de favela, e trabalhava mais na área de urbano, né? Fiz plano diretor para o Brasil inteiro e na área hospitalar. Essa era o meu forte. Eu fiz mestrado e doutorado em arquitetura hospitalar. Mas, de repente, eu tinha escritório grande, né? Fazia esse planejamento urbano e arquitetura de vários tipos, né? Priorizando o hospitalar. Fiz também o hospital no Brasil inteiro, né? E aí, um dia, chegou o pessoal da Rocinha lá, inesperado, né? Eu normalmente não mexia com favela. E aí chegaram um grupo de umas 5 pessoas, uma presidente da associação, o PMMR, que é a principal associação da Rocinha, e, além disso, o Jorge Mamão, que era o administrador regional da Rocinha. Aí vieram me pedir para embelezar a Rocinha. Eles estavam na época do Flaçaniar, é um programa do governo federal e estadual que ia trazer saneamento básico para a Rocinha. Em 1900 e pouco, em 9, se eu não me engano, há muito tempo atrás. Aí eles apareceram lá e
vieram pedir para eu embelezar a Rocinha, que a Rocinha estava muito feia. Eu falei para eles, não entendo nada de favela, rapaz. Eu não entendo nada, não vou poder te ajudar. Aí eles falando, mas nós fomos no Meia, viu o Rio Cidade Meia. E aquilo está lindo, eu queria que o senhor fizesse a mesma coisa na Rocinha. Você sabe como é ego de arquiteto, né? Então, diante daquela coisa deles estarem luteando o trabalho meu, eu comecei a ir na O Rocinha. do Meia também era seu. No Meia, de Irajá, Rio Cidade Meia, eu fiz Rio Cidade de Irajá e Rio Cidade da Avenida Suburbana, hoje Dom Eza Câmara. Esse não chegou a ser implantado. Agora, o Meia e Irajá foram implantados. Bom, aí eu cheguei na Rocinha e comecei a subir na Rocinha. E me encantei com o trabalho dos moradores. Eles eram muito mais interessados no projeto que eu fazia do que os diretores dos hospitais que eu projetava. Eram muito mais interessados. Não tinham papas na língua. Eu subia, eles me levavam para um ponto. O que o senhor pensa em fazer aqui? Aí eu pensava, vamos fazer uma praça e tal. Ele falou, praça nada, aqui tem que botar uma caçamba de lixo. O senhor vai projetar a caçamba. Aí eles davam as ideias dele. Foi ali que eu comecei a perceber que escutar era o mais importante, escutar o morador. E assim comecei, fui parar na Rocinha dessa maneira. Por acaso também, mais uma casa, e essa é uma pegadinha que eu recebi, o Jorge Mamão me levou lá no Laboriô, que é o alto da Rocinha. E eu cheguei exausto, porque tinha que subir uma ladeira, eu cheguei louco de sede. Ele falou, não, você vai beber água dessa fonte aqui maravilhosa. Eu lá, eu não sabia da história, bebi a água. Ele começou a rir, porque disse que a fonte era mágica e eu nunca mais ia sair da Rocinha. Olha só, foi uma promessa. Você sabe que eu conheço o Laboriô, já fui de carro Pois lá, é, mas nunca bebi água dessa fonte. não beba, você não sai de lá. Foi isso que aconteceu comigo há 30 anos, vai fazer 30 Mas, anos. professor, Eu estou lá eu na não quero Rocinha. atrapalhar muito o senhor, como todos estão ouvindo, professor Toledo tem uma dificuldade na fala, É mas isso isso. eu estou entendendo perfeitamente. Ah, Por que isso que eu bom. não quero interromper o senhor. O pessoal que estiver muito baixo, eles falam, a gente chega o microfone para frente, Tá para bom. trás, não tem problema. Eu Só falo fique com calma. baixinho. Nós temos uma hora para falar, uma hora e pouquinho, não tem problema. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: o Mamão e o pessoal. Não, antes do senhor terminar, depois eu volto. O professor Marcelo, o senhor se apresenta, fala aí, fala a parte que o senhor participou da Rocinha, o senhor é sociólogo, professor da Universidade da PUC e tem uma vasta experiência. Ele é decano da PUC. Decano da PUC. Decano, Decano da PUC. O senhor tem várias experiências nessa área. Eu acho que, como sociólogo, o senhor tem várias experiências nessa área de favelas, mais precisamente, né? Ou o senhor pegou a experiência lá? Diga aí, professor. Não, Bom, sem dúvida, também para mim é um prazer muito grande estar aqui, estar escutando aqui o Toledo falando, né, dessa sua história tão bonita com a Rocinha. Eu vou ser muito sintético, eu tenho uma história muito ligada também ao Favela Bairro, que foi aquele programa de urbanização de Do César Maia, favelas. do governo César Maia. Começou lá com o César Maia, depois continuou no governo Conde. Conde. E naquele mesmo momento, ali nos anos 90, final dos anos 90, eu fiz uma grande pesquisa sobre Rio das Pedras. E logo depois, já no departamento de Sociologia da PUC, nós começamos uma relação muito estreita com a Rocinha, até porque a PUC está dentro da Rocinha, né? A PUC tem uma relação muito orgânica com a Rocinha, a própria Igreja Católica
também por meio da PUC tem uma relação muito forte com a Rocinha. E agora, mais recentemente, nós, até para dar um passo mais estruturado, a gente criou o UNIR, que é Centro de Pesquisa e Articulação de Conhecimentos PUC Rocinha. O nome fantasia é UNIR, que é Universidade Rocinha, né? Que é um centro que reúne Interessante, hein, professor? vários departamentos, Interessante. departamentos das áreas de engenharia, da PUC, da área de arquitetura, das áreas de ciências sociais e humanas. Então, acho que a gente está nesse contexto aí fazendo um esforço também de fazer com que o plano diretor, o Toledo vai falar dele, né, de que o plano diretor ganhe, né, vamos dizer assim, ele acaba de ser transformado em livro, o Toledo também vai falar disso, mas que o plano diretor Trouxe o livro, Toledo? ganhe Não, né? Não, esqueci, o livro é em aqui. versão digital, né? Está em versão digital, depois digital, ele diz. porque é um livro muito grande também, mas o fato é que a gente entende, né, que o plano diretor lá de 2005 e o UNIR estão interligados numa história de luta pela urbanização da Rocinha, que é uma luta do Rio de Janeiro, né? Uma luta, sobretudo, dessa região, de toda aquela zona sul do Rio de Eu Janeiro. tenho umas perguntas que o senhor, como sociólogo, pode me responder. Mas, professor, Então é vamos isso. começar de novo, depois eu converso um pouco com o professor Marcelo Burro. Como é que é essa história? O senhor foi contratado pela prefeitura para fazer um plano diretor? O senhor recebeu para fazer um plano diretor? O senhor fez porque o senhor era uma pessoa muito boa, queria fazer uma benesse para a Rocinha, fez um plano diretor? Como é que é essa história que saiu um plano diretor e que, agora o professor já disse, eu posso falar, que virou um livro agora, e de repente virou um filme, uma hora dessa. Tomara. Olha só, essa fase que eu contei, que eu ia com os moradores na conversa, embelezar a Rocinha, uma fase que era mais a vontade de ajudar aquela turma, que eu acho essencial, né? Realmente, as favelas são tratadas de uma maneira terrível, né? Uma discriminação horrível, uma criminalização da favela, que é evidentemente habitada por moradores, trabalhadores e por tudo isso. Eu achava fundamental ajudá-lo, né? Dar um pouco de mim, afinal, eu formei-me numa entidade pública. Não foi na PUC, não. O senhor falou lá na UFRJ. Foi o UFRJ. Hoje é o UFRJ, antigamente. E outra coisa, que eu fui colega de um grande, um colega formidável, eu esqueci o nome, era meu colega da faculdade, Carlos Nelson Ferreira de Souza, Grande Carlos Nelson. que era um grande, é o maior entendedor de favela. Ele foi um colega de turma e, por influência dele, eu sempre tive no lado da cabeça essa preocupação com a Ele trabalhou com o senhor lá no... Não, ele estudou comigo, se formou comigo, foi colega de turma. Para mim, é a pessoa que mais tratou, mais compreendeu a favela, né? E o Carlos Nelson. Infelizmente, morreu jovem ainda, mas fez muito durante esse tempo de vida. É claro que alguma coisa dele ficou escondida no meu cérebro. Mas esse início foi totalmente sem cobrar nada e tal. Só que depois, muitos anos depois, veio a oportunidade de um concurso público do governo estadual para o concurso de ideias para a urbanização da Rocinha. Foi feito pelo Conde esse concurso. E nós ganhamos o concurso. Isso já é 2000, né? 2000. 2000. O plano isso foi em 2004. 2004. E o plano diretor acabou em 2008. Mas aí ele fez uma o plano, eu fiz o plano diretor da série, uma série de projetos
complementares, Mas né? o senhor estava falando que eles lançaram um edital, O edital. concurso nacional Isso. de ideia. De ideia. Minha empresa é a Mayhofer de Qual era a empresa que o Toledo. senhor pode dizer? Mayhofer de Toledo, a empresa que eu trabalhava. É minha, né? Com o sócio Mayhofer. E nessa época, o Mayhofer já tinha morrendo de desastre, e o meu sócio era o Luiz Cláudio Franco. E, bom, aí eu ganhei o concurso Isso. e eu tive uma experiência interessante. Durante o concurso, eu arrumei um espaço numa birosca lá da Rocinha, prometendo ao dono que o consumo de cerveja ia aumentar com a gente. Aí Na sua presença, o senhor é, aumentaria o consumo da cerveja. Exatamente. Aí o cara topou, nós arrumamos, tiramos as caixas de cerveja que tinha, arrumamos o espaço, ficamos lá durante 3 meses que durou o concurso. Nós preparamos a nossa proposta. Lá desses dentro. 6 Quer dizer, lá o senhor dentro. preparou a proposta para ganhar lá dentro da Lá Rocinha. dentro da Rocinha. Bom, com isso, assim que eu ganhei, eu aluguei um espaço na Rocinha. E tomou a cerveja toda. Não, aí não era mais da birosca, não. É um espaço Não, maior. senhor, desculpa a brincadeira, mas o senhor tinha prometido que Ah, ia vender mais mas cerveja. eu Como o senhor ganhou, deve eu ter. tomei muita cerveja durante o concurso, você pode imaginar. Com Bom, certeza. eu e a minha equipe, Claro, que era uma claro. equipe grande, né? Eram umas 30 pessoas. 30 pessoas? A birosca, nós vimos em parcelas, né? Não cabia mais de 6, por exemplo, a gente via 6, aí trocava e via outras 6. Não, aí nós montamos um escritório dentro da Rocinha, da Estrada da Gávea, pertinho da Curva do Oeste, o escritório todo bacaninha. Está lá até hoje. Não, aí quando acabou o plano, nós saímos de lá. Não, mas o prédio está lá até hoje. O prédio é um bonitinho, aberto. É um prédio arrumado, é no segundo andar. Nós alugamos inteiro. Não é tão grande, não, mas dá umas 30 pessoas. Vou lá dentro. E mais os moradores que viviam indo no escritório. Bom, alugamos essa experiência do concurso. Eu falei, não pode perder isso. Nós fizemos todo o plano da Rocinha, o plano diretor, que demorou 1 ano e meio dentro da Rocinha. Esse já foi um diferencial. Com isso, o plano expressava o que os moradores queriam realmente, entendeu? Ele expressava. Bom, o O senhor plano... recebia os moradores lá para poder trocar ideia? Reuniões, Era necessário isso? O senhor, reuniões, eles é que eles se colocaram ou o senhor convocou? Não, o morador da Rocinha não deixa barato, não. Você abre a porta, ele entra, rapaz. Eles são curiosos. E os saberes dele tem que ser olhado. Olha, eu botei na minha equipe, tinha 2 moradores da Rocinha, na equipe principal. A equipe secundária de levantamento tinha 12 pessoas da Rocinha, 12. A equipe principal, com o mesmo nível de colocação dos engenheiros, dos arquitetos, dos sociólogos, eram 2 moradores da Rocinha que conheciam a Rocinha como ninguém. O PC, o Paulo César e o Edgley. O Edgley, infelizmente, já está falecido. Tem uma coisa curiosa de falar dele. Bom, o PC é um cara todo ligado na comunidade. Cada proposta que nós fazíamos, ele olhava o lado do morador, ficava preocupado se o morador ia ser deslocado por causa das obras. O cara preocupado
com o social, com a parte humana do plano diretor. O Edgar queria derrubar a Rocinha inteira e fazer de novo. Aí pegou o apelido de Pereira Passos. Nós chamamos... Pereira Passos foi o prefeito do Rio de Janeiro, que fez a maior transformação do Rio de Janeiro. Aí é uma discussão de sociólogos, foi boa ou ruim, mas é uma discussão. Nós chamamos ele de Pereira Passos, né? E o PC, ao contrário. Agora, ele, a atuação dele, inclusive essas duas formas de ver a Rocinha, rapaz, o plano ficou, evitamos muito erros. O plano é uma referência até hoje, é uma referência. Eu fiz o livro porque todo mundo falava do plano diretor da Rocinha sem conhecer. Só por causa disso eu fiz o livro, porque agora tem registrado. 900 e poucas páginas. 900 páginas? 900 e poucas. Podia ter feito uma trilogia, cara. Eu fiz, ele fez parte do meu pós-doc. Sim, eu escutei você. Eu acabei o pós-doc. Pós-doc em cima disso. Eu fiz disso e da Unir. Que a Unir publica uns capítulos de uma coisa que eu chamei de O Folhetim, que é dirigido aos jovens da Rocinha. Marcelo, deixa eu te, assim, eu vou tentar fazer uma pergunta para você, porque eu não sou um especialista, eu vivo muito essa questão urbana. Porque você disse que teve na Rio das Pedras, tentando estudar aquilo sociologicamente. E depois você foi para a Rocinha, né? Eu queria que como é que é sociologicamente, como é que a gente estuda essa coisa de comunidades? A partir de que você começa a mexer com isso? É a partir de alguma história de saneamento, é a parte de emprego, é a parte de salário? Como é que a gente iniciou na Rocinha? Como é que foi esse trabalho na Rocinha a partir do Rio das Pedras, que você tem ideia, que você já tinha trabalhado? Então, acho que vou te responder, depois vou vou voltar ao plano toda. diretor. Claro, cara. Aqui no Rio, acho que o Rio tem uma tradição forte de pesquisa sociológica sobre favela que começa nos anos 50, né? Em grande medida porque naquele momento, o Rio ainda era capital, né? Que você começa a ter processos de ameaças de remoção de favelas, né? E, de algum modo, havia toda uma inquietação também da gente entender como é que era a vida nas favelas, né? O morador da favela naquele momento, ele ficava muito invisível na vida da cidade, né? Você tinha as escolas de samba, você tinha algumas coisas, mas politicamente ele acabava muito invisibilizado. Então, uma parte dessa agenda de pesquisa está muito associada a esse processo de estudar as favelas para entender a natureza da relação delas com a cidade. Havia todo um debate na época que vai sendo modificado, né? Uma visão via a favela quase como se fosse um corpo estranho à cidade. Isso vai, inclusive, animar um discurso de remoção, né? Chegou-se a se falar, por exemplo, no início dos anos 60, né? E depois com o regime militar isso ganha mais força, que a favela era um câncer, era um tumor que precisava ser extirpado, era uma lepra. Né? O engraçado, Marcelo, que a favela era na planície, né? Em torno da lagoa, grande maioria. Uma parte no morro, mas mais no subúrbio. Né? Porque você pode falar em gerações de favelas, né? Você pega as favelas da virada do século XIX para o XX, como, por exemplo, a favela da Providência, né? Que é do século XIX, a própria Mangueira, Serrinha, Madureira, favelas que estão aí nas primeiras décadas do século XX. Né? Depois você tem uma segunda onda, porque essas favelas da Lagoa elas já são um pouquinho posteriores. Mas é interessante, e aí falando especificamente da Rocinha... Eu não quero fugir do assunto. Não, a Rocinha é uma favela que, na verdade, é uma encosta que começa a ser ocupada nos anos 20. Né? E aí que eu queria pontuar isso. Você perguntou um pouco de como é que a sociologia se aproxima, né? Eu acho que a gente pode dizer que a sociologia vai entrar anos 60, 70, você começa a ter nas universidades um acúmulo de pesquisas, pessoas como o próprio Carlos Nelson Ferreira é uma referência, porque ele é um urbanista, né? Lícia Valadares, Luiz Antônio Machado,
muitos outros sociólogos importantes que começam a fazer pesquisa de campo, né, ir para as favelas e, de alguma maneira, compreender a dinâmica urbana das favelas. E isso está muito associado, naquele momento, a um processo de resistência também à remoção, né, que acaba ocorrendo com muita força no regime militar, né? Então, no caso da Rocinha, é interessante a gente pensar, e eu vou voltar ao plano diretor, que é o seguinte: a Rocinha começa a ser ocupado, o Morro dos Irmãos, nos anos 20 e 30. Boa parte desses moradores eram operários das fábricas têxteis que existiam no Jardim Botânico. Então, toda aquela região que vai do Jardim Botânico até a Rocinha, na verdade, do ponto de vista socioeconômico, era uma região Vamos integrada. bota só Conrado isso, que eu acho que É, também. é porque ela encosta, que a primeira parte, Da ela, primeira ela é casa. no sentido da Rua Marquês de São Vicente. Depois Né? que Exatamente. vai pro Depois, volta, para dar um exatamente. salto para o outro E aí, lado. nos anos 60, a gente sabe que a Rocinha vai sofrer um adensamento grande, né? Que são as grandes ondas migratórias, né? Então, a chegada maciça de nordestinos que começa, né, a adensar a Rocinha. O interessante disso é que a gente chega até 2003, 2004, quando o então vice-governador do estado, não foi prefeitura, Luiz Paulo Conde, ele era vice da Rosinha, ele vai abrir esse concurso no Instituto dos Arquitetos. O IAB prepara esse concurso. Agora, qual é o pano de fundo desse concurso? A Guerra da Rocinha. A gente passou quase 80 anos sem nenhuma política de urbanização. E a guerra que você está falando A é guerra criminal. de tráfico, né, que ficou conhecida como Guerra da Rocinha, e que vai se espraiar por São Conrado, né? Então isso começa a despertar um incômodo na vizinhança. Agora veja, 80 anos de ocupação, nunca tinha havido um esforço direcionado para a urbanização da Rocinha. O que você tinha eram coisas muito pontuais, né? É uma história que fala também do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, você tem já uma favela muito adensada nos anos 80 e você não tem uma política de urbanização para ela. Foi preciso haver uma situação como essa, né? Uma situação de guerra que sai das fronteiras da Rocinha, a partir da crise, para que houvesse a iniciativa do vice-governador do estado de fazer um concurso que o escritório do Toledo vai ganhar. Então é uma história interessante. Eu vou voltar a você. Toledo, me diga uma coisa. Você tinha dois acompanhamentos de duas versões. Uma que queria, de qualquer maneira, organizar a Rocinha do jeito que ela é, e uma que queria transformar a Rocinha num bairro diferente. Qual foi a que você, no seu plano de diretor, qual foi a linha de raciocínio que você seguiu? O que você buscou? Você conhece a Rocinha toda, eu acho, de alguma maneira. Eu não conheço toda, mas eu já estive na Rocinha várias vezes, mas você conhece a Rocinha toda. A Rocinha sempre foi explorada, tanto pela questão criminal, mas pela questão política também. Os políticos iam para lá. Você sabe que a Rocinha, eu acho que talvez seja uma das favelas que tenha mais creche. Tem creche para caramba. Foi isso nos anos 70, 80, que foram construídas aquelas creches lá da Rocinha. Me diz uma coisa, qual foi a sua ideia na hora da Rocinha, quando você fez o plano diretor? O caminho do meio, né? O caminho do meio. É o seguinte, entre o PC e o Edilei, eu fiquei no meio. Porque eu acho o seguinte, o grande problema da Rocinha eu falo do lado da engenharia e da arquitetura, porque tem um outro problema que é o social. Que não pode. É tão importante, por exemplo, urbanizar assim, em termos de engenharia e arquitetura, como urbanizar as mentes dos moradores. A própria viver na Rocinha, que ficou apartada da cidade por tantos anos, ausente do Estado, que só entra lá para cobrar imposto, para a polícia entrar e combatendo o traficante e tal, essa falta de presença do Estado criou uma população que estabeleceu regras próprias. E ninguém pode imaginar que a Rocinha, como está hoje, vai obedecer à legislação urbanística da cidade formal. Ela não se aplica mais àquele lugar. Bom,
Então, eu estabeleci o caminho do meio. Como era o caminho do meio? Era basicamente levar a infraestrutura de saneamento para a Rocinha. Levar água, esgoto e realmente fazer que as edificações fossem ligadas a essas redes. O ProSanear tinha sido 10 anos antes, tinha entrado o ProSanear. Não, 10 não, uns 5 anos antes. Ele botou água em boa parte da Rocinha. Botou esgoto, canalização de esgoto em boa parte da Rocinha. Mas nunca ligou as edificações a essas redes. Elas foram ligadas pelos próprios moradores, de uma forma improvisada. Então, você entrar com saneamento, para você poder entrar, você tem que alargar algumas ruas, eliminar alguns becos, construir habitação lá perto assim, ou em áreas que é possível de construir habitação, para não ter o mesmo êxodo, uma remoção branca quando entrar o saneamento, tirar a gente para fora. Mas Toledo, me diga uma coisa, eu não quero te cansar, nem estou aqui para fazer. Me diga uma coisa, eu vou chutar aqui, eu tenho uma ideia, eu não sou um apaixonado por favela, não sou um apaixonado por favela, mas eu acho que é igual aquela história das bruxas. Né? A gente não acredita em bruxa, mas que elas existem, existem. Eu não acredito que favela seja uma política habitacional, eu não acredito. Lógico, não. Não é, mas se está lá, nós vamos agora tentar melhorar. Eu acho a Rocinha tem tudo para ser transformada em um bairro popular. Acredite nisso. Falta vontade política para fazer isso. A vontade política que existe hoje é manter a favela apartada da cidade. O Marcelo Bugo tocou nisso, dizendo que favela é pessoal invisível. Não existe vontade política real para manter a favela como cidade. A favela é que reedifica sociedade, mas o governo, o Estado e a própria sociedade preferem manter as favelas isoladas. Eu queria fazer uma pergunta a você. Você falou uma coisa interessante. Você disse assim, olha, a Rocinha, e vale para qualquer favela, não vale só para a Rocinha, eu moro em Olaria, do lado do Alemão. Frequento a Ilha do Governador, então, meus parentes e tal. Você falou o seguinte, você disse o seguinte, a Rocinha, e eu acho que todas as favelas, criaram legislação própria. Isso. Não há legislação que vá para lá querer mudar isso. Nem a urbanística, nem a de política de segurança pública, nenhuma legislação, porque o que você tem que fazer, o que você está me dizendo, é que você tem que, em nível sociológico, talvez, estudar um pouco mais da Rocinha sobre esses aspectos legais que ela formou. O que tem que fazer é extremamente importante, é fazer a legislação para a Rocinha com os moradores que conhecem o mais possível a Rocinha. Outra coisa, a Rocinha de 15 anos atrás, a Rocinha de 15 anos atrás é muito diferente de hoje. Eu tive vários alunos, imagina era pouco, eu tive vários alunos na UERJ, que eu dei aula para engenharia, e no UFRJ, que eu dei aula para arquitetura, da Rocinha. Tanto uma e como em outra. Vários alunos eram da Rocinha. Hoje na Rocinha tem arquiteto formado, tem engenheiro formado, tem sociólogo, tem arquiteto com mestrado, doutorado, dentro da Rocinha. Eles estão lá, essa gente tem que ser a formadora de um novo modo de vida na Rocinha e que o Estado tenha continuidade das obras. Olha, hoje nós temos uma coisa que é importante, que é atual. Nós temos uma nova oportunidade.
dessa vez é da prefeitura, porque o Parque Periferia Viva foi feito aqui no Rio de Janeiro. Tá sendo executado, já começou na Maré. É um programa federal e dessa vez municipal, o governo do estado está fora. Olha só, por que é importante ser a prefeitura? Porque a prefeitura ela é encarregada de legislar o uso do solo. Então, eu fiz uma legislação, eu propus uma legislação nova na época do plano diretor. Dá para Rocinha. Lá para Rocinha. Mas era o governo de estado que estava fazendo. Era brigado com o prefeito, com o Santamar. Chutaram o balde, né? Nem olharam. Pergunta, e aí vale para o Marcelo. Marcelo, assim, como é que é essa questão uma vez eu vi uma entrevista do Ricardo Amaral. Você conhece o Ricardo Amaral? Ricardo Amaral era nos anos 70 o rei da noite. O rei da noite. O rei da noite. Ricardo Amaral morava na São Conrado. Morava ali naqueles prédios de São Conrado. E o Ricardo Amaral, no Jô Soares, fez o seguinte, estava um tiroteio na Rocinha e tal. E aí o Jô Soares perguntou ao Ricardo Amaral, cara, você não fica chateado, fica constrangido com aqueles acontecimentos, Rocinha, e aqueles apartamentos imensos, caros, né? Funcionava o hotel Nacional, e do lado tinha, acho que o Intercontinental, que funcionava, essas coisas. E o Ricardo Amaral falou o seguinte, olha, não, isso não, a Rocinha, a gente se entende muito bem com a Rocinha, em determinado momento se desentende, mas logo depois a gente se entende de novo e a vida segue. A pergunta que eu estou te fazendo é o seguinte, o São Conrado é uma necessidade para São Conrado? É isso? Quer dizer, a mão de obra de São Conrado ou a mão de obra, vou para Gávea ou para a mão de obra. É isso? Sociologicamente eu estou equivocado ou não? Não, tá certíssimo. Só ampliaria. Eu acho que não é São Conrado nem Gávea, é toda a Zona Sul e provavelmente a Barra da Tijuca. A Rocinha, se a gente imaginar uma situação em que os trabalhadores não saiam da Rocinha, essas regiões elas vão perder, elas vão ficar praticamente fechadas, né? A Rocinha é hoje o grande celeiro de trabalhadores dessa região toda do Rio de Janeiro, que é uma região turística, é uma região de shopping centers, é uma região residencial, de muitas instituições de educação. Então, hoje existe uma simbiose entre a Rocinha e toda essa região. E o dado interessante, Marco, que a gente tem que trazer para a mesa é o seguinte: se você confronta dados de 2010, censo do IBGE, com 2022, o que você percebe no Rio de Janeiro? Boa parte das favelas do Rio de Janeiro perderam população. A Rocinha ganhou. Ela ganhou em torno de 4%. Os moradores, evidentemente, eles falam, não, o IBGE subestima, tem muito mais do que isso, e provavelmente isso seja verdadeiro. O IBGE tem dificuldade para fazer esse censo em áreas tão adensadas como a Rocinha. De toda maneira, identificou o crescimento da população num contexto em que a cidade perdeu população. Mas o ponto mais interessante é que, se a população cresceu 4%, o número de habitações, ainda segundo o IBGE, cresceu 30%. Então, o que o morador vê é a expansão imobiliária. A Rocinha não para de se adensar, né? O metrô ali, inclusive, aumenta esse apelo que a Rocinha tem para os trabalhadores que querem morar perto das oportunidades de trabalho. Eu diria que a gente vive hoje uma situação em que a Rocinha atravessa um colapso socioambiental. A Rocinha não resolveu seus problemas sanitários, questão do lixo, a Rocinha tem pirâmides de lixo, problemas de saúde, a tuberculose que... porque a gente não falou do PAC, não falou muito, mas um dos itens fundamentais do plano diretor foi a intervenção na Rua 4, que era o maior enclave de tuberculose mundial, né? Houve, né? Toledo pode falar com muito mais propriedade sobre isso, que foi uma intervenção fundamental naquele contexto do PAC.
né? Porque o PAC realizou parcialmente, né, algo que estava desenhado no plano diretor, mas não conseguiu chegar na questão do esgoto, do saneamento, da questão do lixo. Então você tem hoje uma situação de colapso. E é um colapso que, se a gente pensa, você falou da interdependência socioeconômica. De fato, a Zona Sul do Rio de Janeiro e a Barra dependem muito da Rocinha, né? Muito. Por outro lado, a interdependência ambiental é total. É a Praia de São Conrado, é a bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, a gente que vive nesse momento de crises climáticas, né, eu acho que já passou da hora, né, do poder público realmente colocar vontade política para resolver o problema sanitário da Rocinha. Eu Né? vou voltar para o... Mas o Toledo pode falar com muito mais propriedade aqui, sobre eu isso. penso assim, você pode falar o que você quiser, eu vou só dar a minha opinião. É assim, para a gente poder alcançar isso que Marcelo Burgos está sugerindo, a gente vai ter que mexer na Rocinha com significativamente. Talvez um terço da Rocinha tenha que ser deslocada, não para outro lugar, mas tenha que ser remanejada dentro. Não. Tira, pode mandar o cala-boca, eu calo mesmo. Eu vou votar. Eu vou comer aqui um... Vocês não comem? A oportunidade que nós estamos vivendo agora. Uma oportunidade. Mais uma. O PAC 1, que foi, depois do plano diretor, foi acompanhado pelo PAC 1, onde nós fizemos aquele complexo de recreação esportiva da Rocinha, fizemos o C4, que é uma biblioteca parque, alargamos a Rua 4, como o Marcelo disse, era um exemplo terrível de como a tuberculose está presente nas favelas, né? Nós alargamos com uma melhoria grande. Hoje, quem mora na Rua 4 toma sol e recebe vento, antes não recebia. Bom, e aí, essa oportunidade hoje vem com o PAC Periferia Viva. Bom, agora, é importante não perder mais essa oportunidade. Hoje em dia, as intervenções do Estado na Rocinha, inclusive o plano diretor, configura uma série de fracassos. Desculpa que eu estou... Vai falar, desculpa. Configura uma série de fracassos. Vai falar. E aí, hoje se abre uma nova oportunidade com esse PAC Periferia Viva, que, como eu falei... Ele é municipal. Não, ele é municipal e federal. Então, o gestor é o município. E, principalmente, através da Secretaria de Infraestrutura. E aí que é o ponto que eu falo para você desse papo de engenharia. A Rocinha, a principal questão tem a ver com infraestrutura. Então, a Secretaria de Infraestrutura ser o gestor direto desse PAC Periferia é uma oportunidade. Para que não se perca essa oportunidade, os moradores da Rocinha, através da Associação de Moradores, de outras lideranças que a Rocinha tem que transformar esse PAC Periferia Viva em vez de ser, como é hoje, uma intervenção, uma política de governo, tem que passar a ser uma política de Estado que garanta a continuidade das obras da Rocinha até que vê-la transformada em um bairro popular. É isso que é importante. E não tem que tirar ninguém para fazer isso. Não tem que tirar ninguém. Olha, a Rocinha, como eu falei, viveu uma série de fracassos. Um dos fracassos, além do plano diretor, do Pra Sanear, foi a comunidade de cidade.
foi lançado pelo Whistle e acabou com a saída do Whistle. Desculpa, eu vou te cortar, Toledo, desculpa. Você não acha que é um pouco de falta de negligência dos Total. engenheiros, dos arquitetos, essa coisa? Desculpa, Marco sou eu. Marcelo pode. Você não acha que é uma pouca. Porque você foi para lá, fez o plano diretor, estabeleceu o plano diretor, deu de presente o plano diretor e. Não, Você não acha que devia, as entidades de engenharia, de arquitetura da cidade do Rio de Janeiro, do estado, não devia fazer uma coisa, assim, um evento, não é possível. Não, Temos todos os projetos, olha, todos já sabemos como é que faz. acabou de ser feito pelo Clube de Engenharia. No IAB foram uma série de eventos falando exatamente isso. O que eu te falei, o Estado e parte da sociedade querem manter aquilo como está. Olha, a Você acha solução... que isso é verdade? Se você está falando sociologicamente, Marcelo não concorda. Olha, Que deixar como está, porque a solução da vacina tem que vir de quem mora lá. É difícil. não tem que ter um apoio seu, nosso, não tem que ter. É lógico, tem que convencer a sociedade para fazer isso. Agora, para mim, essa mudança qualitativa que tem do pessoal, a população da Rocinha, que agora em todas as universidades está começando a ocupar postos no governo do estado, na prefeitura, a solução virá deles. Tem uma hora que ninguém aguenta mais, entendeu? E se a Rocinha não se mobilizar, pegar o Periferia Viva e transformar a Periferia Viva num plano numa política de urbanização de Estado, ou política pública de Estado, eu só acredito que isso venha a ser feito com a presença do morador. Mas o esforço do morador. Toledo, deixa eu Marcelo. Marcelo, tem eleição aí, Marcelo. Eleição não muda essas características, a gente não consegue pegar aliados, constituir aliados, criar gente para poder ajudar o plano diretor da Rocinha. Porque você sabe que eu entendo que, na medida que a Rocinha for tido como um bairro popular, e que foram feitas alterações significativas no saneamento, no meio ambiente e tal, isso serve de exemplo para qualquer país. Há países do mundo que, por exemplo, a Colômbia diz que conseguiram algumas coisas. Esse para mim é um tema central, né? Na verdade, como é que você vai precisar de umas 3 horas. Vou tentar pegar um atalho. Não, eu tô brincando. Tentar pegar um atalho. Claro. Pelo seguinte, porque o que está em jogo aqui é a construção da vontade política, né? Toledo vem há muito tempo já chamando atenção para isso, né? Como a gente não consegue fazer uma política pública consequente, contínua, né? Não só para a Rocinha, né? Como foi o Favela Bairro, que era um início promissor e depois ele foi abandonado. Depois Eduardo Paz, no contexto pré-olímpico, trouxe o Morar Carioca, chegou a mobilizar o IAB para fazer um grande concurso de urbanização de favelas, abandonou sem que sequer começar. E nunca mais se falou em urbanização de favela. O PAC foi uma iniciativa... O Toledo diz que a sociedade acha que gosta da Rocinha do jeito O PAC que é. foi uma iniciativa do governo federal, Lula-Dilma, mas para algumas favelas. E era uma intervenção pontual, entre aspas, macro. Na Rocinha deixou várias benfeitorias, mas aquilo também não tinha continuidade. Então a gente está falando de um problema político. Aí você fala, mas o voto ele fica muito pulverizado, né? Você tem muita dificuldade, inclusive na Rocinha, de fazer com que você diga assim, eu vou eleger candidatos que vão de fato comprar essa briga de urbanização da Rocinha. Então aquilo a gente não está conseguindo que o voto seja... O voto é fundamental, o parlamento é fundamental, mas ele sozinho não está dando conta disso. Eu fico pensando o seguinte, primeiro, eu mencionei agora há pouco que o primeiro plano de urbanização da Rocinha é fruto da Guerra da Rocinha. Então foi preciso aquele momento.
Eu acho que a gente espero que a gente não precise de um segundo momento como aquele. Mas eu acho que o sentimento de vergonha precisa ser politicamente construído. A situação da Rocinha hoje devia, a situação de colapso socioambiental, ela devia nos envergonhar, né? É inaceitável o que está acontecendo ali. Agora, tem uma dinâmica que é uma dinâmica que ela está se dando pela lógica do mercado. O mercado imobiliário na Rocinha é muito aquecido. Tem gente ganhando dinheiro de verdade na Rocinha. Pobre ganhando o dinheiro de mercado. pobre? Não diria isso. Não diria rico isso. ganhando- Hoje, existe uma configuração hoje que a gente sabe que o tráfico não é mais como era antes. Existe a lógica da narcomilícia. A narcomilícia entrou no mercado imobiliário, né? Vender kitnet é alugar kitnet. O último dado que a gente tem de 2010, a Rocinha tinha 30 e poucos % da população morando em kitnet. Ainda não está divulgado, infelizmente, o dado de 22, que é o dado amostral do IBGE. Provavelmente a gente já vai ter a maioria da população da Rocinha morando de aluguel em kitnet. Então você veja que tem um processo ali de mercado que está em curso. Eu não sei, Marcelo, você está falando uma coisa impressionante. Você está falando que há uma, Eu falei uma agora há mudança, pouco. há uma mudança de comportamento A Rocinha não perde econômico, financeiro dentro da Rocinha. Claro, isso vale para outras grandes favelas. Não, Rio não, das como- Pedras, Rio das Pedras foi a terceira favela que mais cresceu no país em número de habitação. Então existe um mercado habitacional muito aquecido e produzindo kitnet. A Rocinha, por isso que você tem um crescimento grande de 30% do número de habitações, que não é proporcional ao crescimento da população, né? Porque isso tem a ver com kitnet. Então, essa dinâmica é uma dinâmica de mercado que tem a ver com o uso do solo. O poder público tem que intervir nisso. O que está acontecendo é que os prefeitos, sai prefeito, entra prefeito, que seria da alçada dele, e eles não estão botando a mão nesse tema. Provavelmente porque não querem. É uma casa de marimbondo, é um tema complexo. Precisa ter uma vontade política mais ampla. Se você entregar isso só na mão de vereador, do prefeito, e sem que o tema ganhe uma centralidade maior, eles não vão fazer. Você acha que isso a PUC está tentando fazer quando se aproxima da Rocinha? O UNIR tem essa pretensão de colocar de um jeito que... Porque o que se diz assim, a Rocinha é a favela mais estudada talvez do planeta. É verdade. Você tem existem banco de dados de pesquisa nas mais diferentes áreas, mestrado, doutorado, nas engenharias, na arquitetura, na biologia, na sociologia e por aí vai. E você diz, por que esse conhecimento não se reflete, não se transforma em benefícios para a população? Falta o quê? Aí é o engate da construção da vontade política. Não é uma questão só que você consegue com o voto. O voto é importante, mas ele não é suficiente. Você precisa construir o sentimento de urgência, o sentimento de vergonha e de urgência. Por isso é que eu digo, uma maneira da gente trabalhar esse tema é a Rocinha hoje, do jeito que ela está, do jeito que a coisa está indo, porque ela só faz agravar a questão ambiental, ela tem que ser vista dentro dessa perspectiva também da crise climática, né? A hora que a gente tiver, porque não teve, né, uma situação, né, espero que não tenha nunca, mas a gente sabe que isso está presente mas hoje. Tem esse problema, né? da gente trabalhar sempre na desgraça. Na desgraça. Na desgraça, a gente dá um saldo qualitativo, né? Exatamente. Você tem já estudos na própria PUC, na engenharia ambiental, fazendo simulações do que vai acontecer quando a gente tiver um determinado índice pluviométrico, né? Porque a coisa piorou, ela vem piorando. A gente sempre se pergunta assim, até onde isso vai? Qual é o fundo do poço? Qual é o limite disso? Não estamos né? no fundo do poço. A frota de motocicletas, por exemplo, você para atravessar a Estrada da Gávea hoje, Não, é impossível. um Deus nos acuda. Uma Outro dia pessoa passou idosa, uma pessoa com deficiência física, Não consegue. ela já não consegue uma criança. Então você está chegando num ponto de colapso. Qual é o ponto, qual é o limite disso? Os moradores, eles mesmos, com as suas famílias, eles vão tentando levar a sua vida. Porque vão se né? adaptando, Vão se aquela tal da adaptando, resiliência, né? Você está perto do trabalho, você está ali, perto ali, você cria vai na se sua adaptando. casa um microcosmo e tenta viver. Agora, a qualidade de vida dos moradores tradicionais da Rocinha foi piorando muito, porque vai adensando, você vai ficando com menos luz. Então, todo aquele trabalho do PAC, inclusive, foi muito perdido. A própria Rua 4,
né? O Toledo sabe bem disso, ela está se adensando Então, de novo, voltou. A tuberculose voltou. Agora, Quer dizer, mentira, são muitos só para a problemas. gente fazer um bate-bola, ô, Toledo, me diga uma coisa. Você ainda continua sendo procurado, a não ser para a gente lá no Clube de Engenharia, no IAB e tal, para você conversar, pelo poder público, o amigo Luiz Carlos Toledo. Venha cá, vamos, o que você viu, qual é a solução? Vem cá, já que você é um entendedor da Rocinha, vamos achar um caminho aqui. Temos vários engenheiros e arquitetos brilhantes nesse estado do Rio de Janeiro. Vamos encontrar uma saída? Tem alguém procurando você ou só nós aqui que queremos saber disso? Não, o ano passado, 2025, quando houve o plano diretor da cidade, consta no plano diretor, ele fala especificamente no plano diretor que foi feito para assim. Isso faz parte agora do plano diretor da cidade. Fala assim especificamente e confessa que tem um plano diretor feito para assim, que precisa ser implantado. Isso está no plano diretor da cidade. Bom, então, ano passado, o secretário, o Vanberto, que é o secretário de infraestrutura da prefeitura, foi meu aluno na UERJ. Foi meu aluno. Me procurou e me botou como fazendo parte do grupo de trabalho para ver essa retomada do plano diretor. E foi no ano passado. Mas esse ano, com a saída do pai e a entrada do novo prefeito, né, isso até agora ficou meio parado. Outro dia eles me ligaram para dizer que em breve vai ser retomado. Mas você não fica preocupado com isso que Burgos falou, não, Marcelo? Dizendo que a gente não sabe quando vai ser o fundo do poço, a gente que nada é feito e a gente vai... Preocupadíssimo. Uma vez por mês, eu tento estar presente, eu vou com ele muitas vezes. Lá na Rocinha. O senhor vai passear lá? Passear ou trabalhar? Não, eu vou fazer parte do Rocinha Sem Fronteiras. Rocinha é bom. É o coletivo da Rocinha que discute problemas da Rocinha há 15 anos. Há 15 anos eles se reúnem para discutir esse problema. Às vezes eu vou ouvir, às vezes eu vou falar. Então, eu faço questão de estar presente na Rocinha. Então você está até hoje. Então você está nessa linha do Marcelo. Marcelo está dizendo que... Eu mal posso andar na Rocinha por coisa do lixo, rapaz. O lixo... Olha, você não pode imaginar. O lixo ocupa as ruas, ocupa os becos, é um fedor danado, atrai rato, barata, mosquito. Você sabe que eu tinha... A dengue foi terrível. Você sabe, o Covid foi, graças a assim, aquilo foi terrível. Imagina, sem água, como é que sobrevive ao Covid? Sem água para lavar a mão. Mas eu acho, o Toledo, tinha um engenheiro na prefeitura chamado... Rapaz, me faltou o nome dele agora, que eu cito sempre. Ele falava o seguinte, que um governo, Marcelo Lecá, Marcelo Lecá, não, Marcelo Lecá, Conde, César Maia, esses prefeitos mais antigos, um pouco, eles pediram para a Conlurb fazer uma limpeza geral na Rocinha. Aí fizeram a limpeza, porque a Rocinha tem muita nascente, e aí cria muitos canais. E aí eles fizeram a limpeza geral na Rocinha, levaram mais de 20 dias fazendo limpeza e tirar. Ele disse que não durou nem uma semana, estava tudo sujo de novo. Porque fica na Rocinha diariamente, ficam 30 toneladas de lixo, não são recolhidas na Rocinha, diariamente. Isso tudo fica na Rocinha. É insustentável. O que está acontecendo é insustentável.
como eu sou um otimista por natureza, eu estou botando nesse novo parque, o Parque Periferia, eu estou botando todas as minhas fichas. Mas se isso for uma intervenção pontual, como foram as outras, não vai servir para nada. Mas a gente tem que olhar para frente, né? Então eu espero em Deus que isso possa acontecer. Aí você jogou para Deus, hein, já. É, Já lógico. estamos jogando para Não, Deus para ver se pra ver ilumina o prefeito, não, o pra ver se- governador. pelo menos que eles... Olha, Desculpa. eu vou te dizer uma coisa. É uma burrice que eu vejo, uma falta de visão dos prefeitos em geral aqui do Rio de Janeiro, do governador. Eu acho, sinceramente, que transformar a Rocinha em um bairro popular tem ficha para ser presidente da República. Olha, Eu sou mais exigente. Eu acho que é uma derrota da engenharia e da arquitetura. A engenharia e a arquitetura foram derrotados quando, na verdade, não consegue se posicionar. Eu acho que é o sistema CREA, o sistema CAL, o sistema IAB, o sistema Clube de Engenharia, CAERJ, essas coisas. Eu vou passar um pouquinho para o Marcelo. O Marcelo, para você até dar uma descansada, né? lógico. Que você quer ser veemente, dá uma descansada. O Marcelo, assim... esse problema social que tem nas favelas do Rio de Janeiro é um problema antigo, não é um problema novo. Essa tentativa de demonizar as favelas é uma tentativa que já vem... Tentativa não, eu acho que praticamente já consolidou essa tese de que as favelas são um produto, um câncer, como você mesmo diz e tal, e daí é um produto... Você acha que nós vamos chegar em algum momento, abandonar as favelas e vamos só tratar das questões formais da cidade? Nós vamos só tratar da Zona Sul, um pouco do centro da cidade, um pouco de alguns subúrbios do Rio de Janeiro que merece, e as favelas vão ser esquecidas definitivamente, e aí vão dar o jeito que ela tiver que dar? É isso mesmo? Você acha que está dizendo? Não. Impossível. Isso eu acho que a tendência é exagero oposta. meu, né? Não, a tendência é oposta. Ah, é? Acho que a tendência é oposta. Eu costumo dizer hoje que quem defende a cidade está nas favelas, lutando muitas vezes com forças, com grupos armados, né, que cada vez mais sufocam a vida política nas favelas, né? Porque quando você tinha uma configuração que o tráfico estava lá vendendo cocaína, maconha, coisa e tal, ele não estava muito preocupado com... Ele às vezes até dava passagem para a urbanização e tudo. Hoje eles estão mais integrados à política, ao mercado de habitação. Então isso complicou a vida de quem está lutando nas favelas por direitos. Mas eu acho que essa é a luta do Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida disso. Ao contrário, eu acho que cada vez mais as favelas, e o Toledo chamava atenção para essa juventude que chega na universidade, que vai levar outras questões para pensar a cidade, inclusive nas engenharias e na arquitetura, né? Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que eu acho que, na verdade, hoje, engenheiros e arquitetos que estão comprometidos com o Rio de Janeiro, evidentemente, o nosso desafio é pensar as favelas. Tem tecnologias novas, o tema do desadensamento, claro, ele pode ser pontualmente, eu acho que é um pouco a linha do Toledo, também cirurgicamente, você falar do desadensamento, né? Agora, você tem maneiras de resolver as questões sem remoção, né? Ou se tiver que fazer alguma remoção pontual, mesmo tá ali, você faz... Eu diria um remanejamento um remanejamento pontual. E a outra questão que eu acho que é importante, e aí voltando ao tema do lixo na Rocinha, que eu acho que é um tema interdisciplinar, porque ele é um tema das engenharias, mas é também um tema dos biólogos, é dos geógrafos, dos sociólogos, mas que eu acho que a gente podia pensar para valer o seguinte: você deu esse exemplo da Conlurb, né? Limpou, pouco tempo depois já estava tudo de novo. Existe, infelizmente, um senso comum na própria favela que acha que o culpado é o morador. O morador é que gera o lixo, que joga o lixo. Na verdade, o morador da Rocinha, assim como o morador de Copacabana, tem o mesmo grau de educação ambiental, né? Ou seja, muito baixo, né? Isso é verdade, em qualquer parte do Rio de Janeiro.
Para a Rocinha, no entanto, o morador vai ter que ter uma educação mais disciplinada, não tem jeito. Mas para isso, o poder público, além de entrar com um programa de educação, ele tem que entrar com equipamentos, tem que entrar com incentivos, talvez eleger uma área piloto para você poder mostrar que funciona, né? Em que os moradores passem Para dar um crédito para para dar os um, moradores, acreditar, a população do Rio de acreditar, Janeiro acreditar. exatamente. Confiar. Então, eu acho que essa é uma agenda, né, que nem é uma agenda de grandes obras. É claro que algumas intervenções, e o plano diretor tem uma proposta muito interessante. Toledo poderia dissertar sobre ela aqui longamente. Para o lixo, para a questão do lixo. Né? Porque ela exige soluções tecnológicas. Não adianta o morador, pô, o problema é do morador, o morador é que polui. Não, não. Você tem, é complexo. Mas eu queria É complexo, porque você tem a Estrada da Gávea, que é praticamente por Uma onde via? tudo é uma via única, onde tudo acontece. A Conlurb faz o trabalho dela ali, mas ela está o tempo todo enxugando gelo, porque ela não consegue recolher tudo, né? Então é uma questão que a gente precisa botar muito foco, né? Recurso, energia, imaginação e, sobretudo, trazer os moradores, que é um Isso que pouco eu a queria falar, metodologia perguntar do pra vocês. Toledo, que foi a escuta ativa. Por isso, Marco, Só para concluindo, agregar, vou dar um se o grau de intelectualização da Rocinha é bom, dá para fazer um trabalho com ele. A Não PUC tenha está dúvida, preocupado, não é? Não tem nem Lógico. dúvida, não tem nem dúvida. Eu só queria dar um testemunho aqui que o Toledo não ia poder falar isso. O plano diretor da Rocinha, até hoje, é a grande referência dos moradores da Rocinha. Não por acaso o Toledo na Rocinha tem um prestígio enorme, um respeito O muito primeiro grande. prefeito da Rocinha. E por que isso? Porque ele desenvolveu uma metodologia participativa. Os moradores se reconhecem naquela proposta. Então, eu acho que esse é um ponto de partida que a gente tem, né, que continua atual e que nos permite pensar soluções. Soluções tecnológicas existem, os engenheiros, os arquitetos têm respostas para os problemas. Agora, é preciso haver a construção da vontade política. A impressão que a gente tem, né, e o Toledo fez menção ao Comunidade Cidade, o Wilson Witzel fez um evento no CIEP Ayrton Senna, de saneamento da Rocinha. O que aconteceu? Ele sofreu impeachment, Cláudio Castro, na primeira semana, já cancelou Esqueceu. o Comunidade. Não, ele cancelou mesmo, porque ele queria vender a SEDAI. E aí, pronto, o assunto se desfez assim como se fosse uma nuvem no céu, que desaparece. Você está fazendo né? denúncia que dizendo que a gente vai ter que terminar, mas é uma pena isso, é uma pena ter que terminar esse assunto. Mas esse assunto foi discutido, lá o Globo discutiu esse assunto, o Clube de Engenharia discutiu esse assunto, eu acho que a CAERD já discutiu esse assunto, eu acho que o CREA tem que discutir esse assunto, e a B, eu acho que pegar. O que você está dizendo, e aí eu quero pegar, é que há um desinteresse político, um desinteresse político em trazer algumas soluções para esse tipo de espaço físico para a sociedade. Eu até fico olhando que a Mangueira também não tem, o Juramento também não tem, o Alemão também não tem, e isso é uma falta de interesse político, não é, não? Hein, irmão? Nós estamos terminando. Eu acho que o interesse político é ao contrário, é aquilo que eu te digo. O interesse político até hoje é o que mantém as favelas apartadas da cidade. Apartadas em termos de infraestrutura. Né? Como o Marcelo disse, a Rocinha é fundamental para a Zona Sul como um todo, porque ela fornece a mão de obra. Agora, a turma está se lixando por moradores da Rocinha que vai trabalhar de garçom, de Uber, etc. Né? Então, existe uma vontade política, ao contrário. O Marcelo faz uma denúncia dizendo que por trás disso tem, eu não sei se for mentira, você diz, que ele fala dizendo que tem uma questão imobiliária por trás disso. Lógico. Não, por trás disso tem uma forte questão imobiliária por trás disso. Esse desinteresse causa esse interesse, entendeu? Exatamente. Então, o que eu acho que hoje, atualmente, ou se resolve essa questão, ou a nova guerra da vacina
não vai ser feito com tiro, 200 ou não. 300, Não, 124 no não, alemão, não, 300, é. 400 na Rocinha, um dia Tem desse. aquele samba, né? Quando a favela Descer. descer, né, vai ser complicado para a cidade. A favela já desceu na época da guerra. Talvez ela desça de novo numa outra visão, reivindicando os seus direitos. Você sabe, Isso é Vinícius de Moraes, que não é que tem isso, quando o morro dever vez, né? Quando o morro, até eu vou me lembrar do samba do Vinícius. Né? Agora, a outra. O morro não teve vez, Ó, eu vou já foi demais. eu vou terminar a minha intervenção. Eu, em um momento da minha vida, eu pensava que o plano diretor da Rocinha tinha sido o meu maior fracasso. Eu pensava isso. E Foi o não filho que não deu certo. Eu não queria nem saber dele. E aí você vê o esforço que eu tive agora para escrever 900 páginas, você não imagina. Eu precisava um gás para isso. Você sabe o que foi o gás? Lá em 2000, quando tiveram aquela reivindicação da cidade, aquele movimento, foi quando? 2016 ou 12? Se a cidade fosse nossa? Aquele... 2013. Jornadas de junho. 2013. Bom, em 2013, a Rocinha, os moradores se juntaram ao Vidigal, Que é um outro problema. desceram a Estrada Grave, foram parar na porta do prédio do governador, Sérgio Cabral, no Leblon. No Leblon, na casa dele. A casa dele. Ele morava no Leblon. Desceu os moradores. Foi lá para a porta. Foi para a porta. Milhares de moradores. Milhares, não sei, mas centenas de moradores. E diziam que não queriam teleférico na Rocinha e que queriam saneamento, conforme estava escrito no plano diretor da Rocinha. Eu tenho... Eu fico arrepiado até hoje. Eles disseram a bandeira de luta dele, eles empunhavam o plano diretor. Foi aí que eu vi que eu não tinha fracassado, não. Não fracassou, porque eu acho que o teleférico não é uma má ideia. Não é uma má ideia. O teleférico no alemão não é uma má ideia. Não, porque os caras... Não. Ele está falando que o plano diretor como bandeira de luta. Bandeira de luta, claro. Eu acho que o teleférico também é uma boa ideia para poder, como tem no Santa Marta, que tem um plano inclinado. Plano inclinado. É uma boa ideia também. Plano inclinado está no plano. Isso não impede. Eu propus no plano diretor ele ter um sistema de plano inclinado que não foi realizado. Até São Conrado. Mas aqueles balões de drenagem, que é o principal problema da favela, que tem prédios de 5 andares em cima do Talvega, rapaz, onde correm as águas pluviais. Aquilo se cair vai ser o dominó, vai cair tudo aquilo. Horrível. Bom, aqueles lugares, esses Talvega, eu passava plano inclinado para vencer as áreas mais íntimas da Rocinha. Com isso, se isso fosse implantado, parte do problema do lixo estaria resolvido, porque os planos inclinados já era retirado. Era utilizado. Lixo, pode trazer lixo. O teleférico não pode nada disso, não serve para nada disso. Mas Marcelo, vamos terminar. Eu fico... Vocês ficam falando e a minha cabeça fica a mil aqui. O Darcy Ribeiro dizia o seguinte sobre educação. Assim, ele falava que... Outro dia eu estava vendo até um programa, ele falando que a educação no Brasil, a destruição da educação no Brasil, não é por acaso, é um projeto. É um projeto político para destruir a educação, que toda hora tenta se
Você acha que é isso também na área urbana? A área urbana, a questão urbana no Rio de Janeiro não é uma questão de projeto, de destruição por si só, por acaso? É um projeto político para não ter uma organização urbana melhor da cidade? Você acha, Marcelo? Eu sou um pouco. Eu acho que essa é uma afirmação arriscada. Arriscado. Eu acho que a gente tem forças contrárias, sim, mas acho que a gente tem também, óbvio, acho que de uma maneira geral, um interesse muito grande em tornar o Rio de Janeiro uma cidade mais humana, mais habitável. Agora, é complexo porque nos territórios populares, nas favelas, além de todo um estereótipo, um estigma que muitas vezes cerca as favelas, e aí, no caso da Rocinha, isso, isso na verdade é ainda mais complicado, porque a Rocinha ela é um mercado imobiliário interessante e acaba que a gente fica um pouco com a sensação de que os atores políticos não têm a força necessária, né, para entrar. Não é por acaso que a única grande intervenção que a gente teve na Rocinha foi promovida a partir do governo federal, né? Quer dizer, é óbvio que com o apoio do Estado e do município, mas a partir do governo federal. Então, eu acho que o tema que eu coloquei anteriormente é a construção da vontade política. Eu não acho que as pessoas deliberadamente tenham interesse em manter essa situação de segregação. Mas é porque a política é mais complexa do que pode parecer, né? Porque na hora da construção da vontade, tem sempre outras prioridades, né? Esse exemplo, o Witzel fez esse movimento, chegou a criar um escritório, Toledo foi chamado, né? Salvo engano, na Imop, você ficou lá, apresentou uma proposta baseada no plano diretor, mas atualizando, quer dizer, chegou a fazer inclusive desenhos para poder fazer a reforma, e aquilo é abandonado, e no dia seguinte você não tem uma mobilização à altura para dizer, mas como assim abandonou? Então é um problema político. Muita gente pergunta por que os moradores da favela não são capazes de construir isso, né? Porque eles precisam e sempre precisaram de aliança com muitos atores da cidade, né? Se você pega a história da Inclusive remoção, alianças boas e ruins. ruins, mas alianças tradicionais com a Igreja Católica, alianças tradicionais com parte dos partidos, com parte da imprensa, com o clube de engenharia, que foi um ator fundamental, com universidades. Então, essa rede de atores, ela é fundamental. Não estejam funcionando. Não estão sendo capazes nesse momento. Houve uma agenda perdida no contexto da Olimpíada. De lá para cá, a gente ainda não conseguiu. Quando o Eduardo Paes apresentou o Morar Carioca, tinha uma ideia interessante, que ele era uma revisão do Favela Bairro. Favela Bairro era um programa muito interessante, mas o próprio nome já diz, de integrar a favela ao bairro, e ele não entrava na habitação. Favela Bairro cuidava só, né? Temos aí o Sérgio Magalhães, que é uma pessoa que vale a pena até trazer aqui, porque ele conhece muito a fundo isso, mas o Favela Bairro tinha um conceito que era só intervir nas áreas públicas, e ele começa nas favelas de pequeno porte. O Morar Carioca tinha um desenho diferente. Entendia que a habitação na favela é parte também do todo e que você precisa ajudar nisso. E mais, ele também entendia que a ideia era universalizar. Era para todas as favelas do Rio de Janeiro. Aquele era um programa de Estado. Talvez recuperar o espírito daquele Morar Carioca, né, que foi no contexto pré-olímpico, quando o Rio recebe muitos investimentos, e fazer dele um programa de Estado, ou seja, que nem obra de metrô. A cada governo você tem que ter um conjunto de, né, uma quilometragem de ações para você poder, em algum momento, dizer, olha, avançamos. Né? Eu acho que não é um jogo perdido, eu acho que tem que ser reconstruído isso, mas infelizmente desde 2016, com todo o contexto pós-olímpico, né, o Rio de Janeiro entrou num momento político muito ruim. O próprio prefeito Eduardo Paes, a gente pode olhar, ele ficou muito limitado na possibilidade de ação dele. Né? Por quê? Porque você tem uma política muito dominada também, com milícia chegando no andar de cima, chegando no Alerj. Isso não é uma notícia de jornal, isso fala de uma estrutura. Então aí você começa a ter problemas mais difíceis, entende? A gente vai precisar recuperar a política para poder colocar na mesa de novo um programa como aquele era o Morar Carioca, um programa universal. Precisamos urbanizar as favelas. Essa é uma agenda. Meu amigo Marcelo Burgos e professor Luiz Carlos Toledo, um prazer imenso vir aqui. Eu quero, primeiro, me parabenizar ao senhor, que o esforço que o senhor faz, o senhor foi extremamente claro e objetivo. O esforço que o senhor faz, quando o senhor vai no clube de engenharia,
no IABI fazer palestra. Mas É um esforço foi na Rocinha. Rocinha. É um esforço físico que a gente tem que elogiar. O esforço físico do senhor. Lamentavelmente, eu queria ser assim, eu sou um exemplo para mim. Eu deve ser um exemplo de luta, de garra, de levar essa discussão do plano diretor da Rocinha até o dia que a gente puder ver que algum tipo de política pública foi feito lá. Porque o Cartola morreu na Mangueira, o Nelson Cavaquinho morreu, todos eles que faziam glorioso, Zequete, de Morro, todos eles que faziam do Morro ser um glamour, não estão mais aí, se precisa de alguma maneira política pública para fazer, para executar lá. Eu queria agradecer a sua presença, queria agradecer ao professor. Eu acho que a gente sequer mexeu no plano diretor uns 5%, mas não dá para ser mais de 1 hora, senão fica, segundo o pessoal, fica muito pesado e as pessoas não assistem o tempo todo. Professor, sua palavra final, queria agradecer. Professor Marcelo Burgos, queria agradecer também, por favor. Olha, estou fechando realmente. Eu também quero agradecer a você. Você é um cara simpático demais. Eu adorei esse bate-papo entre amigos, né? Marcelo, nem posso falar, é um amigão que hoje em dia... E que dá uma sustentação ao seu plano diretor fortíssimo na área social. Dá uma força muita, danada. nossa. Bom, e agradecer isso e dizer que hoje existe uma nova oportunidade. O Parque Periferia Viva. Vamos transformar isso numa política pública permanente. A Rocinha levou 100 anos para estar como está. Não é o governo só que vai transformá-la num bairro. Não é o governo só. Então, é preciso ter continuidade e é isso que eu espero que os moradores da Rocinha, através da sua associação de moradores, dos coletivos da Rocinha, do Rocinha Sem Fronteiras, consiga mobilizar a sociedade do Rio de Janeiro para transformar o Parque Periferia Viva numa coisa permanente, que em 15 anos a Rocinha se transforme realmente num bairro que seja um exemplo de como fazer uma favela virar cidade. É isso que eu tinha. Obrigado. Marcelo, alguma coisa a acrescentar? Ô, Marco, só agradecer. Obrigado. Prazer estar aqui também, te conhecer, né? Participar aqui do Papo de Engenharia, que eu acho que é um maravilhoso nome, né? Porque a engenharia é fundamental para o Rio de Janeiro. E ter a engenharia mais presente no debate público, eu acho que faz uma diferença grande, né? E o prazer de estar aqui com o nosso mestre Toledo, né? Uma honra para mim poder, de algum modo, né? Toledo me convidou para participar com ele nesse bate-papo. E, por fim, dizer que eu acho que o que passou aqui pela nossa conversa, em grande medida, é, primeiro, o foco na Rocinha, que era o tema central do nosso debate, né? E talvez, como disse o Toledo, né? Governos que se sucedam trabalhando num programa contínuo de urbanização da Rocinha e das favelas, eu acho que não está transformando apenas o Rio de Janeiro, não. Acho que é um legado que o Rio de Janeiro pode construir para o Brasil. Por quê? Porque eu acho que nós, apesar de não sermos a cidade, metrópole com maior percentual de moradores de favelas, o Rio de Janeiro é a cidade das favelas. Né? Para o Rio se transformar, ele tem que transformar as favelas. Para ele ser mais democrático, ele tem que melhorar a qualidade de vida das populações das favelas. É isso. Obrigado, professor. Um abraço. Marco, professor, diga. Marco, eu quero ser... Quando eu crescer, eu quero ser que nem o Marcelo. Eu gosto de clareza e esse olhar do Marcelo. Quando eu crescer, eu tenho... Que vai lhe ajudar no próximo, lhe ajudar quando tiver a grande transformação da Rocinha, os dois vão estar lá. Obrigado, um abraço, Marcelo, um abraço, professor Toledo.